Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o GCRI, fundo de papel aí da Galápagos. Esse fundo, pessoal, que eu acho ele bem interessante, viu? Por mais que ele é um fundo bem pequenininho, olha só, ele tem 114 milhões de patrimônio, mas ele é um fundo com uma qualidade muito boa e o relatório, eu falo isso com vocês com convicção, que é um dos melhores relatórios de fundo de CRI que a gente tem. Você já consegue ver só pelo tamanho, né? O tamanho já diz. Você vai ver um relatório de fundo de CRI de 42 páginas, você vai ficar, caraca, 42 páginas aqui, que tem 42 páginas de fundo de CRI, que tem tanto que eles falam. Vocês vão ver, é um fundo que traz um nível de detalhamento das operações que dificilmente a gente vê por aí. Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre ele. Como eu já falei, né? Fundo pequenininho, 114 milhões de patrimônio, patrimônio líquido por causa de 96,42, a taxa de administração dele 1% sobre patrimônio líquido, taxa de performance dele, tem aí uma taxa de performance, seria legal tirar, né? Mandar isso aqui pro limbo, ficaria mais interessante. De toda forma, o fundo pagou aí 1,10 nesse mês, com toda a questão de deflação e tal, conseguiu pagar 1,10, e dá hoje de 14%. São 3.600 cotistas. Cara, é pouquinha gente investindo. Mas eu venho aqui, gravo e trago, já fiz live com o gestor desse fundo também aqui no canal, tem que até fazer outra, tem tempo que eu fiz essa live com ele, mas o ponto principal desse fundo é justamente o valor que ele vem sendo negociado. Vem sendo negociado para 93, 94 reais, e isso dá um yield muito elevado. Vocês vão ver já, vocês vão entender o que eu tô falando. O fundo iniciou em dezembro de 2020, fundo novo também, né? Pagou 1,10 por cota. Ele comenta, né, sobre o desconto que o fundo está em relação ao patrimonial, questão de deflação e tal, jogou um pouquinho para baixo. E ele traz um ponto interessante. Atualmente, o valor patrimonial da cota do fundo está em 96,42, reflete uma precificação da carteira, uma taxa de IPCA mais 10,6. No preço de mercado, a carteira de CRIs é precificada a uma taxa média de IPCA mais 11,5. Cara, olha isso. É taxa de fundo high yield, tiro, porrada e bomba. Este é o pulo do gato em se comprar fundos de CRI com desconto. Porque às vezes você tem um fundo igual esse cara que é um middle risk. Middle risk, assim, bem clássicozão. Às vezes você pega um cara desse que tá lá, middle risk, uma carteira IPCA mais 8, IPCA mais 9. Você compra no deságio, você consegue extrair dele um IPCA mais 11,5. Cara, assim, é absurdo. Você tá recebendo um yield elevado com um risco bem mais baixo. Então esse é o maior pulo do gato. E esse fundo dificilmente vai ficar precificado nesse valor, viu, pessoal? Acho difícil ele ficar nesse valor de IPCA mais 11,5, né, nesse valor de 93, 94 reais por muito tempo. É uma taxa muito elevada para o risco que o fundo tem, que não é tão elevado assim, né? Não condiz uma coisa com a outra. De toda forma, bem interessante de ver isso acontecendo. São aí as pequenas oportunidades que aparecem no mercado. Às vezes você não está de olho, quando você bate o olho, você vai ver um negócio desse aqui, você vai falar, caraca, né? É bem interessante. Fora a qualidade do fundo de alta qualidade, relatório muito bom, gestor muito bom, enfim, não faltam elogios aí pro pessoal da Galápagos, pro Felipe, que é o gestor. Gosto bastante do trabalho que eles fazem, tanto no GCRI quanto no GCRA, nos dois que eu sou cotista, né? Então acaba que eu acompanhei bem de perto esses fundos. Eu não tô falando bem só porque eu sou cotista, até porque desse fundo aqui eu virei cotista recentemente. Diga-se de passagem, estou contando para vocês o segredo, hein? Recentemente eu virei cotista. Não era cotista, virei cotista agora nesse momento de deflação, que eu fiz uma movimentação forte na minha carteira e aí acabou que esse carinha já estava no meu radar e ele acabou entrando para dentro da carteira. Enfim, movimentações. O fundo realizou a aquisição de 1 milhão desse CRI Vimo 5, mezanino. É o CRI lastreado em créditos para pessoa física, garantia imobiliária, né? Home equity, carteira do CRI, 169 contratos, LTV médio por de 36%, muito bom, LTV bem baixo. Foram 3 séries, o fundo acabou comprando a mezanino, taxa de IPCA mais 12. Olha isso, hein? Taxa bem elevada. Aí eu te coloco, né? No valor atual do fundo, essa taxa de IPCA mais 12, vocês acham que é quando? Deve ser tipo assim, né? Fazendo uma comparação com aqui, cara, deve dar uma taxa aí do preço que a gente está comprando de IPCA mais 13, 14, enfim, muito bom, né? Você pega no fundo com deságio.
Ele comenta sobre a deflação de setembro, teve aí o valor de 0,29%, terceiro mês consecutivo, e provavelmente o último, né? Outubro agora já deve vir com inflação, tudo indica que vai ter a inflação aí em outubro, já está meio que precificado. Gravei disso na área de membros. Então, você que não é membro do canal, vire membro, R$5 por mês, lá tem uns vídeos exclusivos. Eu comentei bastante sobre as projeções de inflação e para onde é que ela deve ir nos próximos meses. Enfim, vamos acompanhando. De acordo com o Focus do Banco Central, a inflação deve fechar o ano em 5,6%. E para isso acontecer, né, hoje a inflação acumulada do ano está em 4,09%, para isso acontecer a gente tem que ter aí o último trimestre com uma média mensal de 0,5%. Tudo indica que agora em outubro vai ser 0,4%. Então um pouquinho abaixo, mas enfim, tá dentro aí do que a gente espera, né? Vamos ver. Eu acredito que possa ser que o feche até um pouquinho abaixo de 5,6%, né? 5,5%, 5,3%, enfim, vamos acompanhar. Mas eu acho que fecha até abaixo, dependendo do que acontecer. São 24 operações na carteira do fundo, IPCA mais 9,28%, a taxa média da carteira, 84% do portfólio em IPCA, e tem um pouquinho em CDI. Esse fundo está muito focado em IPCA, né, pessoal? Isso é um ponto que a gente tem que olhar nesse momento de Selic alta. Eu sei que muitos de vocês querem, né, uma carteira mais voltada para o CDI, porém, essa taxa que ele está do IPCA é muito boa. E voltando à inflação, certamente vai render cada vez melhor. Então, olhem isso, viu, pessoal? Eu sei que a Selic está alta e tal. Não fiquem só em CDI, até porque, né, já começam a se falar no mercado que a Selic deve ter o primeiro corte ali no meio do ano que vem. Então vamos acompanhar. Se isso de fato vier a ocorrer, todos os fundos, se você se atolar de fundo CDI, vão começar a cortar a Selic, você vai ter 6 meses com esses fundos rendendo na sua plenitude. Então olhem isso, pessoal. É bom ter um mix de indexadores também. Calculem isso, não é difícil de calcular. Cara, faz uma tabelinha no Excel, coloca lá, GCRI. Quanto que ele tem de PCA? Tem 90 e tantos por cento, 85%. E CDI, tem quanto? Tem tantos. E caixa, tem tantos. Coloca, faz uma tabelinha com todos os fundos, faz a somatória, bota num gráfico, ele vai te dar. Depois eu vou até mostrar como é que eu faço para controlar a minha carteira. Minha carteira hoje se não me falha a memória, né, galera? A última vez que eu fiz esse cálculo, tava 60% IPCA, 40% CDI. Mais ou menos isso. Se não me falha a memória, tem que atualizar. O cálculo tem que ser sempre atualizado, até porque os fundos mudam a composição da carteira, mas estava mais ou menos nessa faixa, e para mim tá super confortável ficar nessa faixa. Acho que dá para passar aí o final desse ano e o ano que vem inteiro nessa configuração. Se eu precisar mudar alguma coisa, eu certamente mudo. Mas até então tá bem interessante. Movimentações que o fundo fez, a gente consegue ver aqui. Fez uma aquisição do Crivimo e várias alienações, né? Ele fez um movimento e comprou também aqui o mais do mezanino, né? Aqui a taxa da carteira dele, como é que tá? Ele vem aumentando devagarinho a participação em IPCA. E um ponto, galera, que esse fundo tem tempo que ele não faz emissão, né? Então, vamos acompanhar se numa possível futura emissão que ele venha a fazer, o que ele vai fazer, para qual direção que ele vai tomar. Até porque se é um fundo pequeno, ele precisa ainda crescer bastante, né? Então, ficamos no aguardo. É um ponto interessante. Os dois fundos da Galápagos, o GCRI e o GCRA, eles sofriam do mesmo problema, né, de tamanho e tal. O GCRA dobrou de tamanho e praticamente passou a régua em todos os problemas de diversificação. Então eu acredito que aqui também, se o fundo conseguir dobrar de tamanho, vai ser muito interessante. Quem sabe, né, galera? O fundo tem 100 milhões de reais, vai lá, faz uma emissão de 40, uma emissão pequenininha, depois uma outra de 50 e tal, devagar. O gestor desse fundo é muito, muito pé no chão, então fiquem tranquilos. Assim, por mais que eu quero que esse fundo cresça, ele precisa crescer de fato, eu tô tranquilo, eu comprei a ideia. Vocês já devem ter assistido vídeos onde eu falo, né? Se você vai entrar em fundo pequeno, compre a ideia do gestor, compre o gestor, porque é ele que de fato vai mandar no fundo. Então, no caso, um fundo desse, eu tô comprando bem a ideia do cara, né? Eu tô comprando a ideia do Felipe, até porque
eu vejo o trabalho que ele fez o que me fez entrar nesse fundo, além de toda a qualidade que ele tem, foi muito o trabalho que foi feito do GCRA. Eu vi o que aconteceu no GCRA, eu falei, cara, e eu já era cotista do GCRA, eu falei, cara, o que tá acontecendo no GCRA eu gostei, e pode ser que aconteça a mesma coisa no GCRI, se ele conseguir crescer, fora outros motivos, mas assim, eu tô trazendo um paralelo, como você consegue fazer paralelos entre fundos da mesma gestora, para tentar identificar a direção que o fundo vai seguir. DRE dele no mês. O grande ponto é a correção monetária, que caiu bastante, né? Normal, a deflação chegou aí em cheio. E aqui a gente vê o resultado de 87 centavinhos, um rendimento de 1,10. Usou um pouquinho da reserva, né? Mas ele ainda tem um valor bem grande de inflação acruada na carteira dele, né? Enfim, vamos seguindo. Composição do rendimento, a gente consegue ver o que foi juros, o que foi correção monetária, tá, uma forma um pouco mais gráfica. As despesas vieram altas de fato, né? Veio um pouco mais alta, que a gente consegue ver, ó, teve aqui despesa compromissada, ó, por isso que a despesa veio alta. Metade praticamente da despesa veio dessa compromissada aqui. Mas as taxas do fundo são em valores bem interessantes. Performance dele, ele traz aqui, né? Como que o fundo tá. Galera, eu não fico falando muito de performance de fundo, por 2 pontos. Fundo novo, é difícil de se pegar o histórico de um fundo pequeno para ficar falando de performance, e depende muito do momento que você entra. Eu gosto de mostrar performance de fundos antigos, tipo um HGLG da vida, porque, pô, você tem um track record de 10 anos. Agora um fundo que tem pouco tempo, não fico batendo muito nesse ponto. História de distribuição de dividendos. Isso, se a gente quer ver, ó, o último ano, como foi, ele surfou bem no momento de inflação alta, né, pagando yields bem elevados, e agora dando uma amansada, mas eu acredito que fiquei próximo de 1,10, 1,20. Vamos acompanhar para ver se consegue manter esse patamar aí. Mas a gente vai observando. Também, galera, se pagar 1,10 com esse fundo sendo negociado a 93, 94 reais, tá excelente, né? Tá ruim não. Ponto que eu falo para vocês. Tá vendo essas distribuições aqui elevadas? Que a gente viu vários fundos lá atrás, ó, dá tchau para elas, que dificilmente elas voltam, né? A não ser que entre um governo muito incompetente aí, faça muita lambança na economia, aí elas vão voltar, mas fora isso, se for o Brasil decolar, dificilmente a gente vai ver esse tipo de distribuição aí no curto e médio prazo. Carteira dele aqui, a gente consegue ver, como eu falei, né? Um fundo pequeno, tem concentrações, olha só esse CRI, o CID 2 aqui, né? E vários outros, como eu falei, ele precisa crescer. Quando esse fundo dobrar de PL, vai ficar extremamente diversificado. Para o tamanho que ele tem, ele já é assim uma diversificação até interessante. Claro que ele tem concentrações, mas peguem um fundo, eu desafio vocês, peguem um fundo do tamanho parecido, até 150 milhões de reais, e botem a carteira. Tem fundo de 150 milhões de reais que tem 15, a operação mais pulverizada do PL tem 5%, 6%. Ele não, ele já está bem posicionado por um crescimento, bem posicionado para o tamanho dele. A diversificação geográfica, foco mais em São Paulo, normal, né? Isso aí, todos os fundos de CRI são assim. Exposição por indexadores spread, a gente consegue ver aqui, PCA mais 9,28, muito bom. Exposição por subordinação, a gente vê aí o foco maior em série únicas, né? E um pouco da exposição por devedor. CRI pulverizado, ele tem bastante pulverizado, né? Legal. E as outras grandes concentrações aqui em CIT, lote 5, enfim. A liquidez dele é um ponto que pesa, a liquidez dele é bem ruim, né? Bem difícil a liquidez. Ele precisa aí fazer uma oferta, pública, alguma coisa no gênero, para fomentar um pouco mais essa liquidez. Lembrando, pessoal, se ele vier fazer uma oferta pública, vier com taxa cara, etc e tal, eu não vou ficar puto, até porque o fundo é pequeno. Galera, vocês têm que entender, quando a gente vai falar de oferta, né, de custos de oferta e tal, quem é o player que tá lá chamando oferta? Como é que você vai cobrar por exemplo, uma Galápagos de fazer uma oferta super barata? Qual é o poder da Galápagos frente a um coordenador líder para conseguir fazer uma oferta barata, para bater de frente? É difícil para um fundo conseguir fazer isso, porque se você pegar aí os fundos que a Galápagos tem, tudo, pegar. Eu não sei os outros, eu sei os fundos listados, mas pegar todos os fundos listados da Galápagos aí não dá 500 milhões de reais. É pouco, é muito pouco para conseguir ter uma margem de negociação boa aí com o coordenador líder. Então tem esse ponto que você tem que colocar na balança, né?
quando você for ver uma emissão desse cara, se vier com uma taxa um pouquinho mais elevada, tem que entender o porquê que veio dessa forma. E não é passando pano, galera, é entender o cenário, porque você não pode cobrar de um fundo como esse, que ele faça uma emissão com a mesma taxa de, por exemplo, com o fundo que o SNCI faz. Não dá para você comparar a Suno com a Galápagos, né? Não dá para fazer esse tipo de comparação. Então entendam isso. Claro, a gente vai sempre brigar pela taxa barata, vamos sempre ficar de olho, vamos sempre brigar pela oferta restrita, mas eu tô falando, caso aconteça, não fiquem surpresos, beleza? Não fiquem surpresos, porque tem 3 mil cotistas. Se vocês conseguirem, eu sei que vai ter gente que vai estar puta, tá passando pano, não sei o quê. Deixa aí nos comentários você que tá puto. Qual o poder de negociação que a Galápagos tem para fazer uma oferta barata? Uma oferta pública? Porque a oferta restrita tem que ser sempre barata porque ela, na natureza, a oferta pública, ela já parte de um pressuposto que ela vai ser mais cara pelo tipo de oferta. A gente consegue ver, por exemplo, Kinea fazendo oferta pública, o Asset fazendo oferta pública, que o preço vai ali 1,5%, 2%. Então, tipo assim, naturalmente já é mais cara. Agora, eu desafio você que tá puto. Comente qual é o trunfo que a Galápagos tem para chegar na cara do coordenador líder, dar um tapa na cara do coordenador líder, um tapa na mesa lá, na reunião e falar, cara, a taxa vai ser barata. Porque são 3 mil cotistas aqui, não tem 500 milhões sob gestão, se juntar todos os cotistas dos fundos não dá 50 mil. Então, sim, eu faço a pergunta para você. Porque eu vejo muitas vezes, galera, a gente tem que ser crítico, como eu sempre sou aqui no canal, mas a gente tem que ser, acima de crítico, a gente tem que ser justo. Tem que ser justo com tudo, porque eu vejo que tem canal aí que só é crítico, né? Mas não é justo. Tem que ser justo, porque senão você fica só um débil mental criticando o mercado inteiro, criticando tudo e não tá vendo que tá na sua cara a situação. Enfim, passando disso. Vamos seguir. O foco de atuação do fundo, como eu falei, né? Ele tem que estar com a pegada de middle. Lembrando que ele está no middle um pouquinho mais lá pro high yield, né, com essa taxa elevadas, operações um pouco mais arriscadas, mas está bem tranquilo. É um fundo que deixa tudo bem claro, né, de como é que ele vai explicar tudo, com as operações, o que ele faz, como é que deixa de ser. Enfim, é bem interessante. Então, por exemplo, risco principal, corporativo, companhia devedora. Com obrigação, sócios e demais empresas do grupo econômico, que seriam quase os avalistas aí da parada. Garantia, imóvel, objeto do contrato laço ou outras garantias. LTV máximo, 75%. Localização, foco no Sudeste. Due diligence, sobre devedor e garantias. Exposição máxima, 10% por CRI, 20% para o devedor. Tudo bem claro o que ele vai fazer. Já o pulverizado, empreendimentos imobiliários, loteamentos e home equity. O pulverizado, pessoal, entendo que é quando você pega, por exemplo, você tem um prédio. Vou botar um exemplo aqui, a MRV. Ela tem um monte de prédio, né? Um monte de financiamento lá do pessoal que comprou os apartamentos da MRV. Você pega esse monte de financiamento que tá vindo para você empacota esses caras todos e faz um CRI. Aí você tem um CRI com uma penca de devedores. Então por isso que chama pulverizado. E aí você tem vários tipos de pulverizado. Você tem o pulverizado da incorporação vertical, você tem o pulverizado de um loteamento, que você tem um loteamento lá, fiz um CRI de loteamento. Quem tá pagando esse CRI? As pessoas que compraram lotes lá e estão construindo suas casas, etc. Então você tem vários devedores. O home equity, no caso a gente tem um exemplo bem legal de dar para vocês, é o Kinea Creditas. Então você tem lá, o cara bota o imóvel dele em garantia, faz um empréstimo, aí ele tá pagando, aí você empacota aquele monte de empréstimo, faz um CRI, e aí você tem vários devedores. O que é a tal da coobrigação, né? Por exemplo, o exemplo da Creditas. A Creditas empacotou a parada e entregou para o fundo. No caso aqui não tem nada da Creditas, mas estou usando de exemplo até porque tem um fundo dedicado para isso. Então, empacotei, entreguei para o fundo. Não é simplesmente, toma aqui fundo, valeu, toma aqui essa carteira minha aqui, peguei meu dinheiro, botei o saco no ombro e vazei com o dinheiro. Não. Se os seus devedores, essa galera desse CRI não pagar, você vai ter que me pagar. Então aqui, ó, tem aqui a coobrigação, né? Ou via subordinação também. Garantia, imóveis objetos do contrato laço, além de outras garantias. LTV máximo, ele coloca, ó, empreendimento, 75%, loteamento 70%, e home equity 60%. Você consegue ver, né, o risco, né, como aumenta daqui para lá, até porque o LTV vai caindo, né? A due diligence e a exposição aqui. Enfim, é isso. Aqui a gente pode ver um pouco do resultado mensal da carteira, e a inflação que pegou, né? 66% da carteira pegou essa inflação de menos 0,68%, e o restante da carteira foi essa inflação essa aqui já de GPM, né?
Enfim, cara, ponto principal é que ajuda o fundo a passar por um momento de deflação. O saldo de correção monetária acruado. No caso, a gente tem aí R$2, tá? Um saldo muito grande. E o gestor, o ponto legal é que ele não destravou essa inflação. Tem muito gestor aí que tá girando a carteira inteira destravando para pegar o dinheiro, fazer esses R$2 aqui virar caixa. Esse dinheiro não é caixa, viu, pessoal? Esse dinheiro ainda não ele foi reconhecido, mas ele não virou caixa. Então ele não pode distribuir esse dinheiro aqui, ó. Ele não tem que ser distribuído dentro do semestre. E aí, qual é o ponto que eu tô vendo? Tem fundos que estão girando a carteira e reconhecendo esse valor. E aí o valor tem que ser distribuído dentro do semestre. Aí o que acontece? O que vai acontecer no semestre que vem com esses fundos? Ó, vai sentar na graxa, porque não vai ter dinheiro acruado. Já esse cara, ele vai ter grana acruada. Então, quando esse fundo virar o semestre que vem e continuar os pagamentos e tal, ele vai diminuir a cair, o rendimento vai diminuir, não vai cair tão rápido. Já esses outros fundos não vai, quando virar o semestre, pum, vai ter uma queda brava aí nos rendimentos. Então, a dica que eu dou para vocês, tá olhando fundo lucro caixa para investir, pô, eu quero lucro caixa, que eu não tô afim de lucro contábil e tal, tá foda essa deflação e tal, não quero sofrer com isso, quero lucro caixa, beleza. Mas olhem isso aqui, olhem os que estão acruando, os que estão mantendo esse saldo, porque tem aí, eu posso falar depois uns fundos aí que giraram a carteira, destravaram toda a grana, e aí o que vai acontecer no mês que vem? O rendimento vai cair. Então, tipo, o melhor é o gestor não rodar. Ah, putz, mas vai ter deflação, o rendimento do fundo vai cair. Cara, é momentâneo, são 3 meses que vai acontecer. Depois, beleza. Agora, quando o gestor troca, né, ele faz uma troca. Ou eu deixo o saldo acruado, vai passar a deflação, tudo bem, lá na frente eu vou ter esse saldo e vou continuar aí recebendo a minha dinâmica de pagamentos, ou eu vou pegar, não, vou gerar carteira aqui, que eu sou fodão, vou gerar essa carteira, vou fazer esses R$2 virarem em caixa, e aí eu mantenho uma distribuição altíssima, vou chegar para os coaches e vou começar a anunciar que meu fundo é o melhor pagador de dividendos. A cota, em teoria, é para subir, a cota subindo, o que o gestor faz? Ele emite para crescer o PL. Então, tipo, se vocês não sacaram a malandragem que um ou outro gestor está fazendo, tô avisando para vocês. Não vou falar os fundos aqui porque não vem ao caso. Acho que vocês conseguem pesquisar e vocês devem, o mínimo de pesquisa, vocês conseguem achar. E tem vídeos no canal que eu gravo, né, os gestores estão fazendo isso, eu tô gravando e tô falando o que eles fizeram. Então, assim, eu prefiro que mantenha essa grana acruada. Deixa ela lá quietinha, ela vai me servir muito mais no médio prazo aí, esse dinheiro vai sendo destravado, vai sendo entregue para mim, e lá na frente, ano que vem, se tudo der certo, a gente não tiver incompetentes no poder, a gente vai ter esse dinheiro sendo destravado e a inflação já vai estar mais sob controle, então esse dinheiro vai fazer falta lá na frente, né? Enfim, vamos seguir. E aqui a gente tem o final do relatório, olha só, eu acabei o relatório, o grosso do relatório em 13 páginas, e as outras 29 páginas que é? São aqui, ó, operações dos CRIs. E, cara, olha o nível. Eu não vou passar em todas porque senão o vídeo já tá ficando longo, né? Vai ficar mais longo ainda. Mas olha o nível de informação que ele traz. Vamos pegar aqui o Vimos 5. Devedor pulverizado, porcentagem do PL, vencimento, taxa, tipo, prazo, lastro, o código IF, que pra mim é o principal, esse código aqui, porque eu tenho as informações que o gestor me deu. Mas se eu pegar esse código e colo no Google, jogo no Google, dá o Google aí do código, você vai ter informações direto do site da securitizadora. E tem hora que o gestor, no caso aqui ele coloca muita informação, mas tem gestor que não coloca todas as informações do CRI. Então você tendo esse código, você vai lá direto na fonte, você vai lá e bebe água direto na fonte. É o melhor ponto. Então, relatórios, fundos que não colocam esse código, é complicado. Eu prefiro que coloque, porque tendo esse código aqui, eu não dependo do gestor, eu não preciso do gestor fazer nada. Eu vou lá, eu mesmo pesquiso, olho a assembleia, olho o fato relevante do CRI, olho o relatório do CRI. Galera, quem é membro do canal já viu o vídeo aí, um vídeo que eu soltei essa semana passada, não sei que dia que eu vou gravar, eu vou postar esse vídeo, eu postei um vídeo esses dias, onde eu mostrei o relatório de um CRI, de um fundo que a gente tinha comentado, o pessoal pediu pra comentar, eu mostrei, olha só, tem esse CRI assim, assim, assado e tal, enfim, coisa que vocês vão ver lá na área de membros. Vamos seguir. Ali traz um resumo da operação, explicando, né, dos contratos de home equity, fala das garantias, fala um pouco do devedor, fala um pouco aqui dos contratos, olha só, né, ó, gráficos, cara, assim, é sensacional, ele te explica tudo do CRI, idade dos devedores, porque é um pulverizado, então tá sendo vários tipos de devedores,
os maiores devedores, tipologia dos imóveis, então você vê casa fora de condomínio, apartamento, terreno, casa de condomínio, enfim, cara, espetacular o nível de informação. E isso é para todas as operações. Então, olha só. Vimo 2, Criside, Vimo 4, enfim, cara, é muito bom. É um nível de. Ah, tem até foto e tal, enfim, cara, é um nível de informação muito fora do normal, muito fora do que a gente vê de outros fundos. Por isso que eu falo que é um dos melhores, se não for o melhor relatório que a gente tem aí no mercado, né? Tem fundo aí que não chega nem próximo disso aqui. Olha só, tem até o racional econômico, enfim, cara, eu não vou passar por tudo, que senão vai ficar extremamente maçante, mas se interessou pro fundo, já corre no final e olha operação por operação, vai dando uma lida, vai entendendo o nível de informação que tem aqui de cada um dos pontos desse fundo. Mas assim, é um dos melhores relatórios. Galera, fica aí o vídeo, ficou um pouquinho longo, conversamos muito, mas tem que falar, né? Tem muitos pontos que eu quero trazer para vocês. Eu não gosto de ficar fazendo vídeo meia boca, eu prefiro fazer um vídeo um pouquinho mais completo quando dá, né? Enfim, fica aí o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Esse fundo, para mim, nesse preço, vocês viram lá, né, pagando mais de 11%, cara, né, tem coisa que não dá pra deixar passar. É isso aí, fica aí com esse vídeo, até a próxima, se gostou, não deixe de se inscrever no canal. Valeu, fui!